falar então da parousia e da epifania. E a pergunta é, a parousia e a epifania são eventos que acontecem em momentos distintos? Vamos lá, vou explicar antes da gente ler. Irmãos, dentro da doutrina da iminência, ou de uma visão pré-tribulacionista, muitas pessoas ensinavam antigamente, creio que ainda é assim nos dias de hoje, pelo menos no meu tempo era, né? Que a parousia, ela era diferente da epifania. A parousia era a vinda de Jesus sobre as nuvens, quando ele não pisaria na terra, ele vem para arrebatar a igreja, é a parousia de Jesus, a vinda sobre as nuvens no início da grande tribulação. A epifania era quando ele se manifestaria para todo mundo de forma visível depois. Então as pessoas argumentavam dizendo, olha, Tiago, tu não entende a vinda de Jesus dividida em duas etapas, em duas fases, porque você confunde parousia com epifania. Parousia é 7 anos antes, quando ele vem só sobre as nuvens. Epifania é 7 anos depois, quando ele vai se revelar para todo mundo. Tá. Então, vamos analisar os textos que falam sobre a parousia, para ver se realmente a parousia está no início, 7 anos antes, ou vamos ver se a parousia está junto com a epifania, tá? Parousia, para quem não sabe, é vinda sobre as nuvens, uma vinda gloriosa sobre as nuvens. Epifania é a manifestação gloriosa de Deus. Vocês vão ver isso no grego, né? Então vamos lá, vamos ler alguns textos para a gente ver se realmente faz sentido dizer que a parousia é 7 anos antes, que a parousia é separada da epifania. Vocês vão se surpreender. Acompanhem comigo, tá, irmãos? Próximo texto. Então, um dos primeiros textos que eu quero abordar é o texto do arrebatamento. O texto de Tessalonicenses que fala do arrebatamento, vocês vão ver que está escrito assim, ó. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que ficarmos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. A palavra vinda aqui no grego é parousia, que significa presença, vinda, chegada, advento. A volta futura visível de Jesus nos céus, tá? Então, percebam, por si só o termo parousia já bota por terra a ideia de uma vinda secreta no início, tá? Por quê? Porque fala de uma vinda de Jesus no céu para ressuscitar os mortos, para julgamento final e para estabelecer de forma gloriosa o reino. Essas coisas só acontecem no final e não no início. Então, o termo parousia, por si só, já diz que a vinda é no final. Mas ainda assim tem gente que teima em dizer, não, parousia é no início, epifania é no final. Então, vamos lá, vamos ler a parousia? A vinda de Jesus, a parousia do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem, a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, né? Arrebatados, que significa arrebatar, que significa reivindicar para si mesmo ansiosamente, tirar a força, né? Então, na parousia do Senhor, na vinda sobre as nuvens, acontecerá o arrebatamento, arpazo. Perceberam? Até aqui tá simples. Por quê? Muita gente vai dizer, tá vendo? O arrebatamento é na parousia, porque a pessoa defende que a parousia é 7 anos antes. Então ele está dizendo, ó, arrebatamento na parousia, tá? A epifania é no final, quando ele se manifesta para todos. Mas a parousia, ele vem só até as nuvens, gente. É isso que as pessoas dizem. Então vamos ler os próximos textos agora, porque nos próximos vocês vão ter uma noção de quando realmente acontece a parousia, a vinda sobre as nuvens. Quando a gente lê Mateus 24, que é o texto que Jesus diz que imediatamente ele vem após, né? Olha só, os discípulos perguntaram para Jesus assim, ó, dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua parousia, da tua vinda. Perceba que eles estão pedindo o sinal da parousia. Então, as pessoas, para dizer que a parousia no início, eles dizem que o texto é só para o judeu, não é para a igreja. A gente já viu isso no decorrer da live, tá? Mas olha só, aí ele vai dizer, texto do relâmpago que a gente também já viu na live.
Tudo isso, parousia, vai ter um vídeo aqui para vocês, ó, no cantinho, tá? Assim como alguém lhe disser, ele está no deserto, não saio, se ele disser ele está dentro de casa, não acreditem, porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra, a gente já viu isso na live, né? No Ocidente, assim será a parousia, a vinda do Senhor. Irmãos, a parousia, a vinda, nós já vimos que é no final, mas ainda assim tem gente que teima que é no início, tá? Então, Jesus vai falar lá no final, ó. Então, como nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem, a parousia. Assim acontecerá a vinda do Filho do Homem, a parousia. Ele diz, entenderam? Se você entender, irmão, eu sei que é difícil, se você não leu o grego, talvez isso seja em línguas para você. Então, assim, ó, é difícil, mas mesmo que isso seja um pouco monótono, fica comigo até os próximos textos para você entender o que eu vou falar, tá? Eu estou lançando a base da parousia. Se você entender, lá no arrebatamento tem a palavra parousia, vinda visível sobre as nuvens. Então, no dia da parousia, na parousia acontecerá o arrebatamento. As pessoas dizem, ó, parousia é no início, é 7 anos antes, é pré, né? Não vai passar pela tribulação. A parousia é lá no início. Só que quando nós lemos Mateus 24, se você não tivesse a base de tudo que eu já te falei, né? Que Mateus 24, a vinda como um relâmpago é no final, a vinda como nos dias de Noé como no final. Se você estivesse chegando de cara agora nesse texto, e você lesse, olha, os discípulos pedindo, Jesus, qual é o sinal da tua parousia, da tua vinda sobre as nuvens? E Jesus dissesse, ó, vai ser como um relâmpago, assim será a parousia do Filho do Homem. Vai ser como nos dias de Noé, assim será a parousia do Filho do Homem. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, vocês vão ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Qualquer um podia dizer, realmente, é antes. Mesmo o texto dizendo, imediatamente após a tribulação daqueles dias. Mas só que vocês vão ver que não. Olha os próximos textos, me acompanha, fica comigo, não perde o raciocínio, fica comigo até os próximos textos, que vocês vão ver como a parousia está ligado à epifania, ao tempo do fim. 1 Coríntios, quando fala da ressurreição, todos esses textos falam da parousia. Olha só. Por quê? Assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos. Quando é que a ressurreição acontece? No final, a gente já viu isso. Veio por um homem, porque assim como todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um por sua ordem. Cristo as primícias, o primeiro, e depois os que são de Cristo na sua parousia, na sua vinda. Quando é que essa parousia, essa ressurreição dos mortos vai acontecer? A gente já viu slides atrás que ela acontece aqui, ó, na última trombeta. Tá? Vai ter vídeo aqui também, ó, para vocês falando sobre a parousia, a transformação do nosso corpo, a ressurreição dos mortos no dia da parousia, da vinda de Jesus sobre as nuvens. Desculpa, acho que eu esqueci de botar o slide na tela, vocês nem viram o texto que eu li. Mas lembra, vai ter o slide, esse PDF para vocês baixarem amanhã aqui no canal, tá? No link, na descrição, no link, no comentário fixo, vai ter ali tudo isso, tá? Mas vocês vão ver, olha só, esse texto está dizendo para nós assim, ó, que assim como todos moram em Adão, em Cristo todos vão ser vivificados. Vai haver ressurreição dos mortos. Ele diz, mas numa ordem. Cristo foi o primeiro, as primícias, está ligado às festas. Vou também tentar deixar aqui um vídeo para vocês entenderem isso. Mas ele diz, cada um por sua ordem. Cristo primeiro e nós na sua parousia, na sua vinda. Muita gente vai dizer, ó, tá vendo? A ressurreição é na vinda, na parousia, antes da tribulação. Mas não é isso que o texto está dizendo. Ele está dizendo, é o som da última trombeta. A gente já viu que ressurreição, ela acontece depois da tribulação, e nós já vimos também que as trombetas, elas acontecem na 7ª trombeta, que é no final da tribulação também. Se você está chegando agora na live e não viu isso, volte e assiste toda a live amanhã, tá bom? Mas vamos lá, olha, irmãos. Olha o próximo texto, que aqui eu acho que vai matar a charada, tá?
Olha só, os céus e a terra estão sendo desfeitos como fogo, na vinda como ladrão, como a gente leu lá em Pedro. Pena agora. Perceba que aqui, na vinda como um ladrão, quando os céus estão sendo desfeitos, a palavra parousia está aqui, ó. Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a parousia, a vinda sobre as nuvens. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo. Perceberam? Aqui já está a resposta. Quando é que é a parousia? Quando Jesus vem sobre as nuvens e os céus são sendo desfeitos como fogo. Mateus 24, imediatamente após a tribulação, os poderes do céu sendo abalados. Lá no sexto selo, quando os céus se recolhem como um pergaminho. A parousia está lá no final. Não tem nada, como muita gente diz, Tiago, tu não entende a vinda do Senhor em duas fases, porque tu não entende que parousia é antes da tribulação e epifania é no final. Se esse texto já não te respondeu, não te convenceu, eu vou ler o próximo, que é o último texto, que esse vai... É checkmate. Não tem como você dizer que a parousia, né, a vinda sobre as nuvens, é separada da epifania, a manifestação visível para todo mundo, tá? Próximo texto é checkmate. Olha ali, ó. Quando a gente fala sobre a manifestação do anticristo, que a gente já viu isso no início da live também, Jesus diz, ó, irmãos, quanto à parousia, a vinda, ó, que a parousia, a vinda sobre as nuvens, a parousia do nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso reencontro com Ele, a ressurreição e o arrebatamento, ele diz, antes da parousia, ele diz assim, ó, aqui, ó, antes daquele dia virá apostasia e será revelado o homem do pecado, filho da perdição. Só que olha só, versículo 8, então será revelado o perverso a quem o Senhor Jesus matará no sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua parousia. Olha só, gravem essas duas palavras. Manifestação é a palavra epifania. Aparição, vinda gloriosa, vinda para trazer ajuda, vinda de Cristo, glorioso retorno no céu para trazer à terra o que ocorrerá no porvir. Você pode ler isso aqui depois, tá, irmãos? Perceberam? Epifania é uma manifestação gloriosa. Só que ele está dizendo assim, ó, Jesus ele matará com o sopro da sua boca e destruirá pela epifania da sua vinda, da sua parousia. A parousia é quando Jesus vem para matar o anticristo, irmãos. Eu não sei vocês, eu vou falar por mim. Aqui para mim é checkmate. Tá? Assim, para quem diz, olha, a parousia de Jesus é 7 anos antes. A parousia é separado da epifania. Parousia é uma vinda das nuvens, epifania é uma manifestação visível para todo olho ver. Irmãos, aqui o texto é claro. Jesus está dizendo, Paulo estava dizendo para o povo, assim, ó, vocês não precisam se perturbar, como se a parousia, a vinda de Jesus sobre as nuvens já tivesse acontecido. Ele diz, antes da parousia tem que acontecer a apostasia, antes da parousia tem que ser revelado o homem do pecado. Aí ele vai dizer, o qual o Senhor matará com o sopro da sua boca, pela manifestação, pela epifania da sua parousia. Jesus está dizendo assim, quando Jesus vier para tirar o poder do anticristo, é que vai acontecer a parousia, a vinda gloriosa e visível sobre as nuvens. Então, irmãos, para quem usa o argumento dizendo que parousia é uma vinda 7 anos antes, parousia nos próprios textos bíblicos estão conectados com a vinda de Jesus, quando os céus serão desfeitos pelo fogo, quando Jesus vem para destruir e tirar o poder do anticristo. E o detalhe que parousia e epifania estão no mesmo texto. Jesus ele vai se manifestar, ele vai destruir o Cristo pela epifania da sua parousia, pela manifestação da sua vinda. Entenderam? Irmãos, assim, ó, vou falar o que o irmão disse aqui, ó. Quando você lê os textos se encaixam perfeitamente, tá? Essa ideia de dizer que é um arrebatamento secreto, ficar usando pontinhos para argumentar, só cai nessa quem pega a apostila pronta, quem vai pela lógica. Quem lê as escrituras e estuda ela, não tem como cair nisso, irmãos, tá? Eu vou dizer, por muito tempo eu fui pré-tribulacionista. Como?
porque basicamente tudo que eu cria e eu ensinava era porque eu pegava uma apostila pronta, lia e depois ia replicar aquele ensino. Tá? Era falta de ler a Bíblia, ir direto na fonte, sabe? E hoje eu vejo que acontece muito disso. As pessoas pegam um texto pronto, pegam uma apostilazinha pronta e saem replicando, sem ir direto na fonte, sem ir direto na Bíblia, estudar o que a Bíblia está dizendo. Tá bom?